Olá, meus irmãos, louvado seja este Rei, aquele que vive, aquele que reina, para todo sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor. Que alegria, que privilégio poder louvar o Senhor com músicas bíblicas, com músicas que de fato exaltam o nome do Senhor, glorificam aquele que é o único digno de honra e de glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, por gentileza, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, uma série de Páscoa. Serão 5 sermões, 5 domingos, o último no domingo de Páscoa, no dia 31, domingo dia 31. E assim a gente dá aqui uma pequena pausa na nossa série de mensagens de 1 Coríntios, Igreja Imperfeita, a primeira temporada, depois virão outras temporadas lá no livro de 1 Coríntios, mas por hora nós vamos iniciar essa nova série aqui neste mês, em que celebramos a Páscoa, celebramos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para que tenhamos vida. E nós vamos concentrar esse sermão nos 2 capítulos finais do livro de João, capítulo 20 e capítulo 21. Eu tenho certeza que vão ser momentos maravilhosos, que nós vamos poder nos concentrar nesse tema central que está aí, impactos da ressurreição. O que veio depois do sacrifício de Jesus? Aqueles momentos em que Ele permanece aqui na terra 40 dias, completando esse período terreno, mas já como Cristo ressurreto. Então temos muito a aprender com esses momentos preciosos, com impactos que a ressurreição causou na vida dos homens, os discípulos, homens e mulheres, e obviamente para todo sempre, para todo o sempre. Então, meus irmãos, por gentileza, abra a tua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler o texto na NVI, se você não tiver a tradução, quiser acompanhar aqui no telão. Nós vamos do versículo 1 ao versículo 10. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa aqui na base. Os irmãos que não puderam vir, mas estão em casa acompanhando também o culto pela internet, muito obrigado pela companhia. Meus irmãos, vamos juntos, vamos nos concentrar na leitura da palavra do Senhor, com toda atenção, com toda reverência. É a palavra de Deus que nós vamos ler. João capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10, diz assim: santa, bendita a palavra do Senhor. Escuta. No primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, de graça, de misericórdia, de grande poder, de grande amor. Obrigado, meu Deus, por lermos a Tua palavra, podermos ouvir, escutá-la, Senhor. Pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Tu que preparastes este momento, escolhestes, ó Deus, aqueles que vão ouvir a Tua palavra esta noite. Obrigado porque Tu me escolhestes, ó Deus, para proferir, para repassar, para expor as Escrituras esta noite. É uma honra, Senhor. Eu te peço com toda dependência, Deus, em nome de Jesus, que somente a Tua palavra fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo nos dê clareza, nos ensine, nos molde, nos direciona, nos edifique, nos exorte,
para que possamos, ó Deus, frutificar esta boa semente que vai cair em solo fértil, é o que te pedimos, ó Deus, esta noite, que sejamos assim. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele narra o início de uma sequência de fatos que iriam impactar o mundo para sempre. Para sempre. Os 3 anos de ministério de Jesus, terreno, incluindo aí os seus sermões maravilhosos, seu ensino poderoso, milagres, maravilhas que Jesus fez, e ainda a sua morte, comovente, também poderosa ali na cruz, eles seriam seguidos de um fato ainda mais extraordinário. Um ato indubitavelmente divino e ao mesmo tempo necessário para reviver a fé de um grupo de discípulos, homens e mulheres carentes de algo que preenchesse aquele vazio que a morte do Messias, que a morte do seu mestre, que a morte do amigo deixou dentro daqueles homens e mulheres. Vimos aqui no texto que nas primeiras horas de domingo, os 4 evangelhos eles vão narrar essa história, e baseado no que dizem os outros evangelhos, no contexto, no conjunto, um grupo de mulheres se dirige ao sepulcro e a intenção é dar continuidade aos rituais de embalsamento do corpo de Jesus, porque por tradição, esse ritual de sepultamento ele foi paralisado no sábado, então ficou incompleto. Aquelas mulheres então, logo nas primeiras horas do domingo, foram lá para dar continuidade a isso, ao embalsamento do corpo. João menciona apenas uma mulher, Maria Madalena, mas nós vamos explicar mais adiante, calma aí, por que essa diferença na narrativa, tá? Pelo relato de João, olhando agora para o nosso texto, Maria Madalena, ela vai chegar ao local, ela vê aquela pedra, a pedra removida da entrada, e ela conclui que o corpo de Jesus havia sido retirado dali. Os fatos que se sucedem aí, pós este momento, vão delinear a nossa jornada aqui essa noite, tá bom, meus irmãos? Nossa história, assim como todo o contexto que vai dar sustentação aos argumentos, né, do nosso sermão, vai girar em torno de um fato: um túmulo vazio. Aquela cena que impactou Maria Madalena e mais tarde os apóstolos Pedro e João, a gente vai explicar direitinho, vai marcar o início, meus irmãos, de uma virada de chave na vida dos seguidores de Jesus, a partir dali. E hoje nós podemos dizer que aquele momento marcou uma virada de chave na nossa vida também. Sim, meus irmãos, o túmulo está vazio. E quanto a nós, como estamos? A pergunta é para incomodar mesmo. Pergunta para incomodar mesmo, porque diante daquele sepulcro vazio que João vai nos apresentar aqui, é importante que cada um de nós exercitamos ali aquele autoexame, aquele que Paulo fala lá, né, do texto clássico da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, né, aquele autoexaminar, examine-se o homem a si mesmo, né, então, depois disso, coma o pão e beba o cálice. E aí, meus irmãos, depois de ler e reler, eu não sei quantas vezes eu leio e releio o texto antes de começar a escrever as primeiras palavras. Depois de ler e reler tantas vezes, esse texto que vai nortear aqui a nossa exposição, uma verdade clareou minha mente. A verdade de que aquele que esvaziou o túmulo é o mesmo que precisa preencher a nossa vida. E a gente vai refletir sobre essa verdade aqui ao longo da nossa jornada de hoje, cujo tema central é uma afirmação, mas que é seguida de uma pergunta também. Sepulcro está vazio, e quanto a nós? Muito bem, meus irmãos, à luz da narrativa aqui de João, sobre o dia em que os discípulos se depararam ali com aquele túmulo vazio, nós vamos refletir então sobre os impactos da ressurreição de Cristo na nossa vida, que assim seja. E para isso o nosso texto, já para você ter aí um direcionamento do caminho que nós vamos seguir, esse texto vai nos mostrar primeiramente
aquilo que os olhos naturais creem, ou seja, aquilo que limita o homem de ver o sobrenatural. Versículos 1 e 2 vai falar sobre isso. Depois nós vamos ver a situação de dois homens que foram movidos pela dúvida. Pois é, um sentimento que muitas vezes Deus usa a dúvida para nos tirar do lugar que nós estamos, para que a gente possa correr na direção certa. Pois é. Versículos 3 e versículo 4 vai falar sobre isso. O texto vai nos levar ainda a uma constatação que foi preciso ver para crer. Porque o ser humano às vezes é assim. Carece de algo palpável, de algo visível com os olhos naturais, quando lhe falta fé. Não é verdade? Versículos 5 ao versículo 8, nós vamos conversar sobre isso. E por fim, vamos ver que a fé que vem da palavra é capaz de clarear a nossa mente. A fé que vem da palavra é capaz de clarear aquilo que nós vemos, a nossa visão, e não somente aquilo que nós vemos, mas naquilo que nós compreendemos acerca do plano de Deus para nossas vidas. Versículo 9 e 10, a gente vai falar sobre isso. Muito bem, tudo bem até aí? Vamos seguir juntos. Olha, nossa caminhada aqui, ela vai começar com uma grande surpresa. Já falamos lá, olhando o texto, já vê que uma mulher que fica surpreendida, fica perplexa com aquilo que ela vê. Imagina se você fosse visitar o túmulo de um amigo, de alguém muito querido, chegasse lá e visse o que, pela lógica, parecia uma violação daquele túmulo, como se alguém tivesse violado aquele lugar, aquela sepultura. Pois é, Maria Madalena viu aquilo ali. E quando ela vê, pesa exatamente aquilo que os olhos naturais dela estavam vendo. Sim, o que os olhos naturais creem, porque ela crê baseada no que ela estava vendo. E olha o que diz o texto aí nos versículos 1 e 2. Acompanhe comigo, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imagina essa cena e a maneira como ela chega lá, baseado naquilo que ela estava vendo. Então, à primeira vista aqui, meus irmãos, quando nós lemos esse texto, quando se trata de uma mulher só, parece que há uma contradição entre os evangelistas, entre Mateus, Marcos, Lucas e João. No texto aqui do sepulcro vazio, João vai mencionar apenas uma mulher. Já Mateus, duas mulheres, Madalena e uma outra Maria. Marcos já vai citar três: Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. E Lucas não vai fixar o número de mulheres, embora ele cite três, mas ele vai dizer que mulheres que seguiam Jesus chegaram a aquela sepultura, naquele primeiro horas de domingo. Os críticos da Bíblia adoram esse texto. Olha aí como tem erro aqui. Não, esse é um problema bem fácil de resolver, não é bem fácil mesmo, isso é quase primário, para quem estuda um pouquinho, quase primário. Combinados, meus irmãos, esses relatos aqui dos 4 evangelhos, na verdade, eles testificam um fato. Qual fato? Um grupo de mulheres, incluindo Maria Madalena, foi ao sepulcro para completar o processo de sepultamento do corpo de Jesus. João escreve depois dos outros evangelhos, então já era notório aquela situação. Ele então resolve se concentrar em Maria Madalena. A experiência, ele opta por se concentrar na experiência de Maria Madalena. Ao que parece aqui, meus irmãos, enquanto as outras mulheres entraram também para olhar mais de perto, o texto de João vai indicar que Maria, rapidamente, imediatamente, ela foi informar os discípulos. Então, é possível também que as mulheres, quando descobriram aquela situação, elas se separaram. É muito simples. Sobre esse termo aqui, também, só para a gente abrir um parêntese, também tem questões temporais aí. Porque um texto fala que aconteceu primeiro isso, depois aquilo, o outro já inverte essa ordem. Meus irmãos, a escrita dos tempos bíblicos, principalmente o judeu, quando ele escreve, ele costuma colocar os fatos fora da ordem. Às vezes ele coloca um fato que é mais importante antes do outro, então é simplesmente você seguir uma linha de raciocínio lógica e não tem nenhum problema.
Os críticos ficam patinando nesse assunto, se esquecem de ver a mensagem, né? Mas enfim. Aí vem aquele termo, né? O discípulo que Jesus amava. Tem uns que adoram esse aí também para viajar na maionese, né? Esse termo aparece 4 vezes aqui no Evangelho de João, mas os estudiosos sérios concordam que aí é uma autorreferência do autor, né? É o próprio João referindo-se a si mesmo. Agora é importante frisar que esse termo aqui não vai sugerir uma falta de amor de Jesus pelos demais. O que sugere? E sim uma estima ou uma afeição especial pelo único discípulo que ficou na cruz até o último momento, aos pés ali da cruz, e também aquele discípulo que Jesus confia o cuidado da sua mãe, né? Ao contrário de dizer que, né, deixa para lá, assim, para João cuidar da mãe dele, para cuidar de Maria, né? Então havia uma afeição especial, mas eu concordo, mais especificamente, com tudo aqui eu concordo, com o entendimento de que essa autodenominação de João indica não aquilo que diferenciava ele dos outros discípulos, mas aquilo que eles compartilhavam, que era o quê? O amor de Jesus. Era como se ele dissesse assim: eu sou o discípulo amado, assim como os demais também são. É muito mais lógico entender isso, baseado em quem Jesus era. Interessante a gente frisar aqui também, só para a gente observar o texto, que Cristo vai escolher uma mulher, né, para ser aquela primeira testemunha, ou um grupo de mulheres, testemunha do túmulo vazio. Isso vai mostrar o apreço que Jesus tinha pela fé daquelas mulheres, pelo compromisso, pela lealdade daquelas mulheres que o acompanhavam em seu ministério. Também sinaliza isso. Muito bem, meus irmãos, esse início de relato aqui, ele vai mostrar que é importante a gente se situar nesse começo, porque ele vai clarear para o final, tá? Então, esse início de texto aqui, versículos 1 e 2, vai mostrar, primeiro, que, embora Jesus tivesse predito a sua ressurreição mais de uma vez, de uma forma bem mais emblemática e direta, Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19, ele fala bem diretamente o que ia acontecer, inclusive fala da sua ressurreição. Embora ele tivesse predito, Maria Madalena e mais tarde Pedro e João só conseguiram ver aquele evento do túmulo vazio com os olhos naturais. Ou seja, diante de um sepulcro aberto, o mais lógico era pensar que alguém havia retirado o corpo. Olhos naturais. Eles criam naquilo que a vista humana conseguia alcançar. Não é à toa que Paulo vai, quando escreve aos Coríntios, dizer: porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos, ou seja, nós vivemos por fé, e não pelo que nós vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A gente aprende com isso aqui, meus irmãos, que essa visão além do natural, ou seja, ver o sobrenatural, ela é um dom do Espírito Santo para os que creem, ela não vem do homem. Segundo ponto, nós aprendemos aqui que a maneira como Cristo se mostra primeiro a Maria Madalena, ela vale reflexão. Ele vai narrar esse encontro, depois mais adiante com detalhes, a partir do versículo 15, aí do capítulo 20, esse encontro, né? Essa maneira como Jesus se apresenta para Maria Madalena, ressurreto, ele vai revelar a maneira como Cristo se manifesta diante daqueles que o buscam como prioridade. Meus irmãos, se você lembra, Cristo libertou Maria Madalena de 7 demônios que a possuíam. Marcos 16 fala isso, Lucas 8 fala isso, essa história. E a partir daquele momento, Maria então se torna uma seguidora fiel, comprometida, transformada, uma seguidora de Jesus, porque Jesus era prioridade para ela. Isso deve nos fazer refletir, né, meus queridos, sobre em que patamar nós colocamos Jesus na nossa vida. Como nós vimos aqui, Madalena, ela tem uma reação imediata, né? Quando ela vê a pedra removida do túmulo, ela corre para avisar os discípulos, dizendo: tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Olhos naturais, né? Notem que ao descrever assim o texto, olha, não sabemos
Ela não fala, eu não sei, não sabemos onde colocaram. João, o que está fazendo aí? Concordando com os demais evangelhos que ela não estava sozinha, né? É só a gente olhar o texto com mais atenção. Quando eles recebem a notícia, Pedro e João, diz o texto, eles correm para checar se era verdade o relato de Madalena. O que teria acontecido afinal? Será que aconteceu aquilo mesmo? Será que foi verdade mesmo? Ou essa mulher está vendo coisas, está imaginando coisas? Então, na dúvida, Pedro e João foram ver com os próprios olhos. Eles eram homens movidos pela dúvida. Olha os versículos 3 e 4, o que diz aí, ó. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. É estranho pensar, né, que um sentimento de dúvida, que na verdade é o oposto do que seria uma certeza, né, pode ser usado por Deus para nos tirar do lugar onde nós estamos, para nos fazer correr em direção ao lugar que Ele deseja que a gente esteja. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é estranho, né, Deus usar uma dúvida em vez de uma certeza, né? A situação de Pedro e João parece bem encaixável aqui nesse tipo de situação. Não me parece haver, tampouco parece haver para as fontes que eu pesquisei, que existe uma grande lição espiritual aqui, por exemplo, ou uma grande revelação, o fato de João ter chegado primeiro. Talvez alguns viajem nessa história, né? Mas eu não encontrei nada especial nisso, nenhuma revelação, tal, além do que o próprio texto está dizendo, né? Nem as fontes que eu pesquisei. Aqui pode ser simplesmente porque ele era mais novo que Pedro, entendeu? Ele era mais novo que Pedro, correu mais rápido, ou ele corria mais rápido, era mais ligeiro, como se diz, né? Correu e chegou primeiro. E o texto diz que ele chega, ele não entra, mas ele olha o sepulcro, né? Talvez por prudência, talvez por reverência, ele evita entrar no sepulcro ali. Já Pedro não, Pedro tinha uma outra cabeça, ele é mais impetuoso, ele não se detém apenas em olhar, ele entra para ver de perto, ele precisava tirar suas dúvidas ali, ele precisava tirar a dúvida que estava na mente dele, ele entrou e foi analisar o que estava acontecendo. Nós não podemos nos desvencilhar aqui, meus irmãos, sobre o que passava na cabeça e no coração daqueles discípulos naquele momento. Eles haviam visto Jesus na cruz, Jesus morrer. O entendimento deles, o mestre se fora, tinha ido embora. Eles haviam perdido aquele amigo, aquele homem que eles aprenderam a amar, a admirar. E mais, o homem que eles depositaram a sua fé como sendo o Messias, mas agora, diante da morte de Jesus, eles sentiam vazio, um enorme vazio, um vazio de fé, podemos dizer assim. Por outro lado, meus irmãos, todavia, dada a maneira como eles correm rapidamente até o sepulcro, talvez uma sementinha ainda permanecesse ali nos corações deles, mas uma semente de fé que estava apagada, estava adormecida. O vazio que eles sentiam é tão grande que não permitia que eles vissem o significado da glória do túmulo vazio. O vazio que eles sentiam, não permitia que eles vissem além do que seus olhos naturais mostravam. A glória daquele túmulo vazio. Meus irmãos, o Espírito Santo às vezes ele opera nos eleitos de uma maneira misteriosa, que a gente não entende direito. O que parecia trazer dúvida à fé de Pedro e de João, revelou na verdade uma esperança oculta naqueles homens. Uma semente ali, embora adormecida, mas uma semente capaz de tornar a crescer, de dar frutos. Ainda que o sentimento daqueles discípulos fosse confuso, duvidoso, havia uma raiz de fé
que só o Evangelho pode plantar. E quando o Evangelho planta essa raiz, meus irmãos, ela está lá. E a inclinação natural daqueles que têm essa raiz plantada, uma inclinação natural dos eleitos, é para Cristo. É para Cristo. Não importa o quão vazio, meus queridos, alguém que foi chamado possa estar. Se isso estiver falando com você, entenda e receba. Não importa o quão vazio alguém que foi chamado possa estar, a raiz do Evangelho está lá. Está lá. Se precisar de uma dúvida que nos faça correr desesperadamente para Jesus, é isso que Deus vai usar. Se precisar de um grande vazio no nosso peito para nos fazer correr mais rápido possível para Jesus, esse é um instrumento racional que Deus vai usar. Os que correm para a cruz, meus irmãos, vão encontrar uma cruz vazia. Os que correm para o túmulo vão encontrar um lugar vazio, porque aquele que esvaziou a cruz, que aquele que esvaziou a sepultura, fez isso para que os seus eleitos não se sentissem mais vazios, mas cheios de vida, cheios de amor, cheios de Cristo. Esqueça disso. A gente segue o texto. Quando João e Pedro chegam ali ao sepulcro, eles se veem diante da confirmação do relato de Maria Madalena. Agora eles viam que a história da pedra removida do túmulo era verdadeira, não tenha dúvida. Para os discípulos foi preciso ver para crer. Olha o que diz o texto agora, dos 5 até o 8. Diz assim: ele se curvou, ele João, se curvou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Nós já vimos aqui que tanto João quanto Pedro, eles veem os lençóis de linho no chão, sendo que Pedro entra no sepulcro e ele pôde ver o lugar com mais detalhes, mais de perto. Aí vai incluir um lenço, ele consegue perceber que tem um lenço ali que cobria a cabeça de Jesus. Aí tem várias coisas sobre esse lenço, Alguns entendem que era cobrir a cabeça, como um turbante, outro que era um lenço que abarrava a mandíbula, outro que era todo o pano que envolvia a cabeça de Jesus. Não vamos entrar nesse detalhe, não é importante. O fato é que aquele lenço estava dobrado, isso é importante, à parte. Alguns estudiosos, meus irmãos, Calvino é um deles, consideram que as faixas de linho e aquele lenço deixados no sepulcro, veja bem, são elementos destinados, havia um propósito de destinados a levar as testemunhas daquele momento à convicção da ressurreição de Cristo, ou seja, eram primeiros sinais, importantes sinais. A gente tem que lembrar que João, esse que escreve aqui, esse que você escreve, era testemunho ocular, ele estava lá. Então, diante do que eles viram, aqueles apóstolos, eles, vendo aquela cena toda, não seria difícil pensar, vamos pensar aqui logicamente, que um ladrão, ou mesmo um amigo de Jesus, ou um inimigo de Jesus, que ele removesse o corpo de Jesus nu, deixando para trás aquelas faixas de tecido e também o pano que envolvia o corpo de Jesus. E mais, por que eles deixariam o lugar organizadinho como estava? Porque sugere o texto que estava organizado. O linho lá, as faixas como deveriam estar, o pano que estava sobre a cabeça enrolado, guardadinho ali. Por quê? Que quem levou o corpo teria levado o corpo nu, dilacerado, diga-se de passagem, e deixado tudo arrumadinho, O que eles precisavam ver para crer, eles viram. Mas em que exatamente Pedro e João creram? Meus irmãos, no versículo 8, ele vai dizer assim, olha só: depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro,
caso João, também entrou. Ele viu e creu. Será que ele não já tinha visto antes de entrar? Não tinha crido? Ele precisou entrar para ver e crer. Muito bem, ele viu e creu. Meus irmãos, aqui nós temos, ao mesmo tempo, o ponto crucial desse texto, como também a maior dificuldade de interpretação para os pregadores. Sabe aquele momento que a gente vai ralar um pouquinho mais? Sobre esse versículo aqui, eu vou tentar simplificar, tá? Citando duas possibilidades aceitas pelos estudiosos. Escuta bem. Primeira, ele creu, né? Diante de tudo aquilo que eles viram, a pedra removida, o sepulcro vazio, os tecidos que envolviam Jesus ali, Pedro e João creram no que Maria Madalena havia dito. Ou seja, não havia dúvida de que era verdade o que ela havia contado. Eles acreditaram na história dela, por isso eles creram, porque eles viram aquilo ali, e era verdade, ou seja, que provavelmente alguém teria removido o corpo de Jesus do sepulcro. Simples assim. A segunda interpretação é que, diante de tudo que eles estavam vendo, os discípulos tiveram a percepção de que algo sobrenatural poderia ter acontecido, inclusive a ressurreição de Jesus, era uma opção, já que o próprio Jesus já tinha falado sobre isso para os discípulos, certo? Meus irmãos, grosso modo, pegando opção 1 e opção 2, a primeira opção parece mais simples e parece mais viável. Todavia, não me pareceu prudente me contentar com ela, não. Seria simples assim, não, isso aqui é claro, é isso aqui. Aí, sabe aquele momento que o pregador precisa ralar mais mesmo, porque as peças parecem que não estão encaixando direitinho ali. Aí é nessa hora que Davi me liga, eu ligo para Davi, a gente troca livro, é assim. Ele me ligou primeiro. Meus irmãos, em seu comentário desse livro aqui, sobre esse livro, João Calvino, ele vai considerar pobre, esse é o termo que ele usa, pobre, a interpretação de que João apenas havia crido no que Maria Madalena tinha falado, né? Ou seja, crido que o corpo havia sido removido e tal. Para Calvino isso é muito pueril, muito superficial, e aí ele vai recorrer ao próprio uso do verbo crer nas escrituras, né, para justificar a sua análise. Ele entende e considera que o verbo crer, ele não se adequa a uma crença tão simples, assim, tão fácil, tão banal. Ok, não estou dizendo que não é possível. Aí uma outra fonte que eu consultei vai corroborar esse pensamento aqui de Calvino, mas ele vai recorrer à raiz do verbo ver. Aí é que está o negócio. A raiz do verbo ver. Nesse trecho aqui, meus irmãos, João capítulo 20, versículo 3 ao versículo 8, João vai usar 3 palavras diferentes traduzidas para o verbo ver. Pois é, são 3 sentidos diferentes do grego. Olha, aí eu quero saber. O que ele vai explicar? No versículo 5, vai dizer que João se curvou e olhou para dentro, e ali ele viu as faixas de linho, e o verbo que ele usa aqui é uma palavra que eu não vou falar, que meu grego não, é péssimo, mas é uma palavra grega, e esse viu aqui, quer dizer que ele viu sem necessariamente entender o que estava acontecendo, mas ele viu, uma visão, eu estou vendo, né? E nós não estamos entendendo, mas eu estou vendo, era isso, a palavra que ele usou foi essa. No versículo 6, Pedro, que chegou momentos depois, ele entra no sepulcro, aí vem o verbo de novo, ele viu as faixas de linho, outra palavra do grego, que vai significar que ele examinou com o propósito de investigar, ou seja, ele viu de uma outra maneira, ele viu examinando, ele viu investigando, observando os detalhes, de como as tiras foram deixadas, o lenço e tudo mais. E o versículo 8, João finalmente entra ali na tumba, o ponto em que ele viu e creu, outra palavra. A palavra agora vai denotar uma percepção com entendimento.
Olha como faz a diferença das palavras. Exegese é tudo, hein, no sermão. Ele viu com percepção de entendimento. Em outras palavras, ele entendeu o que ele estava vendo ali. A gente pode dizer, usando um termo popular, que a ficha caiu a ficha. Primeiro ele olhou, a ficha não caiu. Quando ele entrou, a ficha caiu. Em resumo, meus irmãos, sobre esse entendimento, é como se João tivesse juntado as peças, né, e percebido que Jesus poderia ter ressuscitado, ou até mesmo havia ressuscitado. Era como se a gente considerar aqui, meus queridos, que faltava alguma coisa para consolidar a fé, mas ela estava lá. A fé de João, mas a fé de Pedro também, que era ver o Cristo ressuscitado. Mas os elementos apontavam para isso. A gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos da nossa série como é que foi esse momento de encontro, né, com o próprio Cristo ressurreto. Então, meus irmãos, o que é mais importante para a gente, apesar dessa exposição aqui exegética, o mais importante é entender que, seja considerando que os discípulos apenas creram no que Maria Madalena havia dito, estudiosos sérios entendem que é só isso, tá? Maria Madalena, eles creram no que Maria Madalena tinha dito, eles não tinham ainda fé suficiente para crer na ressurreição, ou seja, considerar na possibilidade que eles já creram por uma percepção que Jesus havia ressuscitado. O importante para nós, meus irmãos, é entender o argumento aí, ó. Eles precisavam ver para crer, e eles estavam no estado que precisava ver para crer. E muitas igrejas hoje, meus irmãos, infelizmente, elas se beneficiam dessa deficiência da fé humana. É uma deficiência da fé humana para arrebanhar membros para si. Infelizmente, igrejas apelam para momentos espetaculosos nos cultos, falsas profecias, falsas línguas estranhas, para convencer as pessoas de que ali é um suposto agir do Espírito Santo, como se Deus se prestasse a esse papel. Que papel, pastor? O papel de servo, onde ele faz o que o homem diz para ele fazer. É uma pena que isso aconteça. Mais adiante aqui, meus irmãos, no capítulo 20 mesmo, versículos 27 e 29, nós veremos esse texto na nossa série de mensagens. Jesus vai falar com o incrédulo Tomé, e ali é muito interessante, porque ele vai dizer para Tomé tocar nas suas mãos, né, onde tem as marcas, também na lateral do seu corpo, tocar nas suas mãos no seu corpo, né? E aí ele diz para Tomé assim: Tomé, pare de duvidar e creia. Jesus na frente dele. Aí depois de tocar o mestre, Tomé vai e declara, Tomé, ele vai dizer assim: Senhor meu e Deus meu. Sabia que foi a primeira vez que algum discípulo disse que Jesus era Deus? Tomé. Não se apresse em achar que Tomé era um homem assim de pouca fé, viu? Mas quando ele tinha certeza, ele foi lá, Senhor meu e Deus meu. Foi o primeiro a dizer isso, que Jesus era o Deus dele. Aí Jesus vai dizer para ele algo sensacional. Ele diz assim: Tomé, porque você me viu, você creu. Felizes ou bem-aventurados os que não viram e creram. Nenhum de nós viu Jesus. Nenhum de nós viu Jesus, mas nós cremos. Bem-aventurados nós somos, meus irmãos, porque essa fé não vem de nós. Essa fé vem de um Senhor que nos chamou, nos capacitou a crer por meio do seu Espírito Santo. Aleluia. Bem-aventurados somos nós. Os versos seguintes aqui vão revelar onde estava o principal problema que comprometia a fé daqueles discípulos. Faltava-lhes a fé que vem da palavra. Olha o que diz versículos 9 e 10, para a gente correr para o final. Versículo 9 diz assim: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. João está explicando aqui o motivo da lentidão dos discípulos em compreender o sentido pleno
do que eles viram. Eles não entendiam a necessidade da ressurreição do Messias. Em Salmos, capítulo 16, versículo 10, Davi vai profetizar sobre o Messias, dizendo assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Esse texto aqui, Paulo, devidamente inspirado pelo Espírito Santo, ele vai citar lá em Atos, capítulo 13, versículo 34 e 35, quando ele prega sobre Cristo em Antioquia, ali na sinagoga. Na mesma ocasião, Paulo vai citar um outro texto profético de Isaías, agora 53, capítulo 3, para lembrar que sobre o reinado de Messias, ele pega um salmo davídico, né? E agora ele vai usar uma profecia de Isaías, para lembrar que sob o reinado do Messias havia estava a fidelidade prometida a Davi, e que essa fidelidade seria eterna. Isaías 53, capítulo 3. Mas ele pregava na sinagoga de Antioquia. Nem todos compreenderam. Por quê? Por que a gente prega e nem todos compreendem? Faltava-lhes entendimento das Escrituras. O profeta Oséias também aponta para Cristo, quando ele diz assim, Oséias 6, 2: depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Elas não parecem palavras tão claras se o Espírito Santo não estiver nos orientando, meus irmãos. Palavras como essas, preditas pelos profetas no Antigo Testamento, elas não estavam na mente, tampouco elas estavam no coração de Pedro e de João. Por quê? Porque eles estavam enfraquecidos diante da morte de Cristo na cruz. Meus queridos, quem não tem familiaridade com as Escrituras, só enxergam palavras sem propósito quando eles escutam a Bíblia. Quando eles leem. Por isso que muitas vezes a gente tenta pregar a Bíblia para pessoas que não conhecem absolutamente nada, achando que estamos pregando Cristo, mas aquilo não estão entendendo, elas não entendem, elas não têm familiaridade. Tem que pegar uma forma mais simples, sem usar textos bíblicos. Às vezes você fala, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a pessoa nem acredita na Bíblia. Não significa nada para elas. Não é assim. Precisa ter familiaridade com as Escrituras. Quando João diz que os discípulos retornaram para casa, é possível que as suas mentes estivessem ali com muitas dúvidas, com incertezas. Ainda que ele tenha dito João tinha dito, João creu, né? E Pedro, da mesma forma, a aquela altura já tinha crido também, a fé deles não era forte o suficiente, meus queridos. Não era forte o suficiente. É uma comparação aí típica com as pessoas imaturas na fé, a gente pode dizer que Pedro e João eram como bebês ali. E olha que eles tiveram 3 anos convivendo presencialmente com Jesus. Mas naquele momento ali, eles agiam como bebês. Por quê? Porque eles eram ignorantes quanto à ressurreição de Cristo. Aquilo estava apagado da mente deles. A morte de Cristo na cruz havia convertido aquelas pessoas, aqueles discípulos, a pessoas fracas, pessoas enfraquecidas, pessoas que precisavam ser instruídas novamente na palavra. A gente nunca deve achar que sabe muito da Bíblia. Muitas vezes uma fragilidade nos torna bebês necessitados de ser instruídos novamente nas Escrituras. Logo eles, que estavam ali, tinham ouvido dos lábios de Jesus que ele ia ressuscitar. E eles tinham visto com os próprios olhos ali o quê? O túmulo estava vazio. O próprio João vai acusar uma fraqueza, isso dá muita veracidade para os evangelhos, quando eles se colocam nessa situação. O próprio João, ele vai acusar a fraqueza quando ele vai escrever isso, que foi preciso ele ver o sepulcro vazio para que ele pudesse considerar, talvez ou não, a possibilidade de que algo fora do normal tinha acontecido. Isso ele cria, de alguma forma. Seja o que crê, que eles acreditaram apenas em Maria Madalena ou numa possibilidade de ressurreição, algo fora do normal tinha acontecido, mas eles precisaram ver para crer.
Quer dizer, João não está mascarando a sua fragilidade, como muitas vezes a gente faz, né? Quando ele reconhece que ele tinha esquecido as palavras de Jesus. E pior, possivelmente ele não cria nas Escrituras. Ou pelo menos as palavras dos profetas não estavam mais no coração dele, não estava mais na mente dele. Esse era o fato. E aqui, meus irmãos, nós chegamos a um ponto fundamental de aplicação aqui desses versículos. Diante do que nós vimos aqui, nós podemos extrair instruções aqui muito úteis para a nossa vida. Primeiro, nós podemos atribuir, escuta, muito de nossa displicência como cristãos, podemos atribuir muito da nossa displicência como cristãos ao fato de sermos ignorantes acerca do que nós deveríamos saber sobre Jesus. 2, completando aqui o primeiro ponto, grande parte da nossa fragilidade cristã vem do fato de nós não tirarmos o devido proveito das Escrituras, porque elas claramente revelam toda a excelência de Cristo, mas nós não a exploramos, nós não conhecemos tudo que a gente poderia conhecer, deveria conhecer sobre Cristo. E aí eu recorro às palavras de Calvino para provocar em nós uma reflexão bem honesta sobre isso que nós acabamos de ouvir. Olha o que ele disse: tudo quanto é defeituoso em nossa fé deve ser atribuído à nossa ignorância das Escrituras. Facada, né? Tudo quanto é defeituoso na nossa fé se deve à nossa ignorância sobre as Escrituras. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte para você: a fé em um Cristo vivo é o que move a fé cristã. Mas essa fé nesse Cristo ressurreto, ela precisa ser bem alicerçada, ela precisa estar firmada na palavra. Senão a gente passa a ser crentes dependentes daquilo que nós vemos, dependente da nossa visão natural. Para eu sentir a presença do Espírito Santo, eu tenho que ver alguma coisa, eu tenho que ver alguma manifestação, eu tenho que ver algo que me pareça fora do normal. E realmente tem umas coisas que são anormais mesmo por aí, mas alguns se contentam com isso. Se a nossa fé ela não estiver firmada nas Escrituras, nós passamos a ser dependentes disso. Por que tantas igrejas sobrevivem disso e não do Evangelho? Porque existem consumidores para isso. Que o ser humano é assim. Nós somos assim. Aqueles que têm a fé, escuta, aqueles que têm a fé alicerçada na palavra, não precisam ver para crer no milagre da ressurreição. O mesmo Deus que usou os profetas para testificarem a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo, também enviou o Deus Filho para testificar de si mesmo, aleluia, para dizer o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. O próprio Cristo testifica de si mesmo. Aleluia. Sim, meus irmãos, em Cristo nós somos crucificados. E agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Portanto, meus irmãos, nós devemos ter um entendimento muito prático sobre a nossa fé. A fé na ressurreição de Cristo, ela tem que ser prática. O Cordeiro veio para pregar a verdade do Evangelho, para depois morrer na cruz, ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. E com isso tudo se cumpriu, como tudo isso se cumpriu, é certo que a promessa que Ele voltará se cumprirá, que seja breve. Aleluia. Meus irmãos, para você refletir, deixo para você, aquele que esvaziou o túmulo em Jerusalém, hoje ele enche a vida daqueles que creem e vive eternamente, aleluia. Ele esvaziou o túmulo lá,
para nos encher de vida. Aleluia. Aquele que crê, pode glorificar aí, fica à vontade. Glória ao Senhor. Aleluia. O sepulcro está vazio, meus irmãos. O túmulo está vazio. E quanto a nós? Será que nós estamos cheios de Cristo, como deveríamos estar? Ou será que nos falta conhecimento das verdades que as Escrituras nos revelam sobre Ele? E essa deficiência nos deixa vazios também dele. Ou ainda, será que nos falta uma fé mais prática? Uma fé que nos move, sabendo dessa verdade, nos move a anunciar essa vida abundante que nós temos em Jesus Cristo? Meus irmãos, que ao exemplo do que nós vimos ali, daqueles que viram Cristo ressurreto, daquela mulher, aqueles homens que posteriormente verão, nós possamos anunciar com palavras, mas anunciar também com a nossa vida que Ele vive, que Ele reina, que Ele ressuscitou para todo sempre. É o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive e reina. Amém, meus irmãos. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós somos súditos de um rei que reina sobre nossas vidas, reina sobre todas as coisas. Ao seu tempo reinará sobre uma nova terra, um novo céu. E nós estaremos, Senhor, nela, para a glória do teu nome, porque nós cremos, não por mérito algum, mas somente por obra da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós somos bem-aventurados. Ao contrário daqueles homens, ao contrário de Tomé, que pôde tocar no corpo glorificado do seu Senhor, para declarar que Ele era Deus. Por força e obra exclusiva do Espírito Santo, nós podemos declarar isso sem precisar ver. Nós cremos, o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é o nosso Deus. Nós cremos nisso não porque temos uma capacidade intelectual de decidir. Nós cremos nisso porque o Espírito Santo nos capacita a isso. Por isso nós te louvamos, Senhor. Por isso nós te agradecemos. E te pedimos, ó Deus, com humildade, que este Espírito continue nos abrindo entendimento sobre a tua palavra, Senhor, para que não sejamos enganados, para que possamos extrair dessa santa palavra tudo aquilo que nós temos à mão, possamos extrair aquilo que foi revelado sobre o nosso Senhor, de Gênesis ao Apocalipse, Senhor, mas nós por displicência não exploramos, não conhecemos e não priorizamos. Nos perdoa, Senhor, por isso, porque se conhecemos pouco Jesus, é por displicência nossa de não buscá-lo nas Escrituras. Obrigado, meu Deus, por tamanha graça e misericórdia, de estarmos aqui, de contemplarmos, ó Deus, a beleza da tua presença, Senhor, mesmo sem ver, mas nós sabemos que tu estás aqui. Nós sabemos que a tua presença é real em nossa vida. Nós contemplamos grandes e pequenos milagres todos os dias. Por isso nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. E aqueles irmãos que estejam talvez enfraquecidos na fé agora, duvidosos, Senhor, usa essa dúvida para que eles corram para Jesus, para que eles corram e contemplem o túmulo vazio, porque Ele vive, porque Ele vive. E se uma vez corremos, ó Deus, para contemplar a cruz e o sepulcro vazio, é porque Tu nos chamaste. E nós cremos. Assim nós te louvamos, Senhor. Nos direciona nesta série de mensagens sobre a Páscoa, Senhor. Não sejam apenas sermões lançados ao vento, mas que frutifiquem em nós, edifique a tua igreja para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.